chapter 6. Então hoje, conforme a gente está estudando o livro de Apocalipse, vamos abrir a nossa Bíblia no capítulo 6. And we're going to read through the chapter together. E a gente vai ler o capítulo juntos. And then we're going to pray. Daí nós vamos orar. And then we're going to study this chapter. E então a gente vai estudar esse capítulo. Revelation chapter 6 tonight. Apocalipse capítulo 6. Observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com a voz de trovão: Venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dado uma coroa. Ele cavalgava como vencedor determinado a vencer. Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: Venha. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: Venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavalo tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizer: Venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dado o poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos irmãos, que deveriam ser mortos como eles. Observei quando ele abriu o 6º selo. Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu se foi se recolhendo como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, escravos e livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: Caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro. Pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Let's pray. Vamos orar. Father, tonight as we examine Revelation 6, Pai, hoje à noite, conforme nós examinamos Apocalipse 6, I pray that you would give to us clear understanding of this passage. eu oro para que o Senhor nos dê entendimento claro dessa passagem. And Lord, I also pray that our hearts would be humble. E, Senhor, eu também oro para que os nossos corações sejam humildes. Lord, to be able to hear the things that you have written here Para que sejamos capazes de ouvir as coisas que o Senhor escreveu aqui and to respond to it with faith and obedience. e responder, reagir a tudo isso com fé e obediência. And I pray, Lord, that you would give to us a passion for Jesus E eu oro, Senhor, para que o Senhor nos dê paixão por Jesus, as we spend time contemplating, thinking about this chapter. conforme passamos tempo contemplando, pensando sobre esse capítulo. And so come and be with us Então venha e esteja conosco and glorify your Son e glorifique o seu Filho and bless your people. e abençoe o seu povo. In Jesus' name we pray. Em nome de Jesus nós oramos. Amen. Amém. Now, you remember that when we started the book of Revelation, Então você lembra que quando a gente começou o livro de Apocalipse, that we learned that the book of Revelation is about Jesus que nós aprendemos que o livro de Apocalipse está relacionado com Jesus, with a special focus on the second coming of Christ. com um foco especial na segunda vinda de Cristo. And there is a specific schedule that the book of Revelation is following. E existe uma agenda específica que o livro de Apocalipse está seguindo. In Revelation chapter 1,
1, it's all history. Apocalipse capítulo 1 trata completamente da história. John the Apostle causes us to look back into the first century, O apóstolo João nos faz olhar para trás, para o primeiro século, and he tells us about all of the events that led up to the writing of this book. e ele nos fala sobre todos os eventos que levam até os escritos desse livro. And we saw Jesus revealed in Revelation chapter 1. E nós vimos Cristo revelado em Apocalipse capítulo 1. That's the past. Isso é o passado. In Revelation 2 and 3, Em Apocalipse 2 e 3, the emphasis is on the present. a ênfase está no presente. What is happening in the world right now? O que está acontecendo no mundo agora? And what we learn in those two chapters is that we are living in a period called the age or the era of the church. E o que a gente aprendeu nesses capítulos é que nós estamos vivendo num período chamado a Era da Igreja. And we learned about the period of the church by looking at 7 specific churches. E nós aprendemos sobre esse período da igreja olhando para 7 igrejas And we específicas. saw the different kinds of conditions within the churches. E nós vimos os diferentes tipos de condições dessas igrejas. And we learned about the mind and the heart of Jesus toward his churches. E a gente aprendeu sobre o coração e a mente de Jesus com relação a essas igrejas. When we arrived in Revelation chapter 4, Ao chegarmos em Apocalipse capítulo 4, everything now moves to the future. tudo agora se move para o futuro. So chapter 1 is the past. Então capítulo 1 é o passado, Chapters 2 and 3 it's the present. capítulos 2 e 3 são o presente. And then beginning in Revelation 4, everything is now looking towards tomorrow. E agora, começando em Apocalipse 4, tudo está relacionado com o amanhã, The future. o futuro. And in Revelation 4, it begins with an event called the rapture of the church. E Apocalipse 4 começa com um evento chamado Arrebatamento da Igreja. And we spent a couple of weeks talking about this future event Nós gastamos algumas semanas falando sobre esse evento futuro, when Jesus Christ is going to come to take his church to heaven. em que Jesus virá para levar a sua igreja para o céu. And then chapters 4 and 5, E então os capítulos 4 e 5, the focus was on heaven. o foco estava no céu. What's there? O que está lá? What's happening O there? que está acontecendo lá? Who's there? Quem está lá? And we learned that the focal point of heaven is the throne of E God. nós aprendemos que o ponto de foco do céu é o trono de Deus. And we learned that the activity in heaven is worship. E nós aprendemos que a atividade no céu é a adoração. And we made this comment E a gente fez esse comentário, that before we can understand God's judgment on earth, que antes da gente poder entender o julgamento de Deus sobre a terra, we need to first have the perspective of heaven. nós precisaríamos primeiro ter essa perspectiva do céu. In chapter 5, we were introduced to a book. No capítulo 5, nós somos apresentados a um livro. And we learned that this book was the book of judgments, E a gente aprendeu que esse livro era o livro dos julgamentos, but it was also the title deed to the earth. mas era também a escritura da terra. And it was sealed with 7 seals. E esse livro foi selado com 7 selos. And the reason why this book is opened, E a razão or pela the qual... reason why this book is so important, E a razão pela qual esse livro é tão importante is because when this book is opened, é porque quando esse livro for aberto, Jesus will claim the earth. Jesus irá requerer a terra. And we learned that Jesus made the earth, E a gente aprendeu que Jesus fez a terra, criou, but then man, when he sinned, gave the title deed to Satan. mas o homem, ao pecar, entregou a escritura da terra para Satanás. That's why Satan is called the God of this world. E é por isso que Satanás é chamado o Deus desse mundo. But at the cross, Mas na cruz, with his blood, com o seu sangue, Jesus bought his creation back. Jesus comprou de volta para si a sua criação. He's the Redeemer. Ele é o Redentor. And one day in the future, Jesus is going to open this book. E um dia no futuro, Jesus irá abrir esse livro. And once all the 7 seals are broken, E assim que todos os 7 selos forem rompidos, and the judgments of God are complete, e os julgamentos de Deus forem completos, Jesus will claim back the earth for himself. Jesus irá requerer de volta para si a terra. And that's what we're going to see here in Revelation 6. E é isso que a gente vai ver aqui em Apocalipse 6. The breaking of these 7 O seals. rompimento desses 7 selos. Now,
This chapter, Revelation 6, Esse capítulo, Apocalipse 6, begins a subject called the tribulation period. inicia um assunto chamado o período da tribulação. This is going to take us from Revelation 6 all the way to Revelation 19. E isso vai durar de Apocalipse 6 até Apocalipse 19. But what is this tribulation Mas period? o que é esse período de tribulação? Well, in the Bible, the tribulation is referred to by other names. Na Bíblia, a tribulação é referida com outros nomes. In Jeremiah 30, verse 7, Em Jeremias 30, verso 7, it's called the time of Jacob's trouble. é chamada de o tempo do sofrimento de Jacó. In 1 Thessalonians 5:2, Em 1 Tessalonicenses 5:2, it's called the day of the Lord. é chamada de o dia do Senhor. In Daniel 9:27, Em Daniel 9:27, it's called the 70th week of Daniel. é chamada de a 70ª semana de Daniel. In Zephaniah 1:15, Em Sofonias 1:15, it's called a day of desolation. é chamada de um dia de ruína. In 1 Thessalonians 1:10, Em 1 Tessalonicenses 1:10, it's called the wrath to come. é chamada a ira que há de vir. In Revelation 14:7, Em Apocalipse 14:7, it's called the hour of judgment. é chamada de a hora do julgamento. And in Matthew 24, verse 21, E em Mateus 24, verso 21, it's called the tribulation. é chamada a tribulação. Now, this subject is important Então, esse assunto é importante, because it's important to the Bible. porque é importante para a Bíblia. The tribulation is mentioned in more than 60 passages in the Bible. A tribulação é mencionada em mais de 60 passagens na Bíblia. There is more space given to the subject of the tribulation Mais espaço é dado ao assunto da tribulação than any other subject in the Bible, do que a qualquer outro assunto na Bíblia, except for salvation and the second coming of Christ. a não ser pela salvação e pela segunda vinda de Cristo. Think about that. Pense sobre isso. This tribulation period is the third most talked about subject in the Bible. Esse período da tribulação é o terceiro assunto mais falado na Bíblia. Now, here's what the Bible teaches us about the tribulation. Então aqui vem o que a Bíblia nos ensina com relação à tribulação. In Daniel 9:27, we learn that the tribulation will be a period of 7 years. Em Daniel 9:27 a gente aprende que a tribulação será um período de 7 anos. According to the words of Jesus in Matthew 24, De acordo com as palavras de Jesus em Mateus 24, these 7 years are going to be divided into 2 sections. esses 7 anos serão divididos em 2 sessões. Each section will contain a period of 3.5 years. Cada sessão conterá um período de 3 anos e meio. All right? Now, this tribulation period Esse período de tribulação will begin sometime after the rapture of the church, começará em algum momento após o arrebatamento da igreja and it will last for 7 years, ending at the return of Jesus Christ to the earth. e irá durar por 7 anos, terminando na segunda volta de Cristo. And this event will have a worldwide impact. E esse evento terá impacto mundial. We saw that in Revelation 3:10. Nós vimos isso em Apocalipse 3:10. The same way that the flood in the days of Noah covered the earth, Da mesma forma como o dilúvio nos dias de Noé cobriu a had a terra, worldwide impact, teve esse impacto mundial. this tribulation will affect every nation and country and people in the world. Essa tribulação irá afetar toda a nação, todo o país e todo o povo no mundo. But what's the purpose for the tribulation? Mas qual é o propósito para a There tribulação? are 3 purposes for this 7-year tribulation period. Existem 3 propósitos para esse período de tribulação de 7 anos. The first is the restoration of Israel. O primeiro propósito é a restauração de Israel. Now, you need to understand this. Você tem que entender isso. From the time of the book of Acts Desde a da época do livro de Atos until the rapture of the church, até o arrebatamento da igreja, God's primary focus is on o Gentiles. foco primário de Deus está nos gentios. Okay? Gentiles are being converted to Christ. Gentios estão sendo convertidos a Cristo.
Gentile churches are being established all over the world. Igrejas gentias estão sendo estabelecidas por todo o mundo. In fact, Paul tells us in 2 Corinthians 3 E na verdade Paulo nos diz em 2 Coríntios 3 that there is a spiritual blindness that has come to the minds of the Jews que existe uma cegueira espiritual que veio à mente dos judeus that they can't see the reality that Jesus is their Messiah. e por isso eles não podem ver a realidade de que Jesus é o Messias deles. I mean, think about this. Então pense sobre isso. If you ever get an opportunity to travel to Israel, Se você um dia tiver a oportunidade de ir até Israel, you will discover something shocking. você irá descobrir algo chocante. Every time I go to Israel, I'm always shocked about this. Toda vez que eu fui para Israel, eu fiquei chocado com isso. Not only do the Jews not believe that Jesus is the Messiah, Os judeus não apenas não creem que Jesus é o Messias, but did you know that only less than 10% of the population of Israel even believes in the existence of God? mas você sabia que menos de 10% da população de Israel acredita na existência de Deus? This is God's people. Esse é o povo de Deus. And more than 90% of the nation are atheists. E mais de 90% dessa nação é composta de ateístas. I'll tell you, it's ateus. not impossible for a Jew to be converted, Eu te digo que não é impossível que um judeu se converta. but in the world today we see that it's very rare. Mas no mundo hoje a gente vê que isso é muito raro. But all over the world we see Gentiles coming to Christ. Mas por todo o mundo a gente vê os gentios vindo a Cristo. From the book of Acts, Desde o livro de Atos, continuing to the rapture, continuando até o arrebatamento, God's primary focus is on the o Gentiles. foco primário de Deus está nos gentios. But once the rapture takes place Mas assim que o arrebatamento acontecer and the Gentile church is taken to heaven, e a igreja gentia for levada ao céu, God's focus will once again be on the people of Israel. o foco de Deus estará novamente no povo de Israel. Now there are some theologians that teach this, E existem alguns teólogos que ensinam isso, that God's finished with Israel. que Deus já não tem mais nada para fazer com Israel. The church is the new Israel. A igreja é a nova Israel. All the promises of God towards Israel in the Old Testament are now applied to the church. Todas as promessas de Deus com relação a Israel do Antigo Testamento agora estão direcionadas para a igreja. But that's not biblical. Mas isso não é bíblico. According to Romans chapters 9 through 11, De acordo com Romanos, dos capítulos 9 até o 11, Paul makes his argument that God is not done with the Jewish people. Paulo constrói um argumento afirmando de que Deus ainda não terminou de lidar com o povo judeu. And the reason why he believes this is because God chose Israel on the basis of grace. E a razão pela qual ele crê nisso é porque Deus escolheu Israel com base na graça. God didn't choose Israel because they had the most amount of people or because they were the most well-behaved people. Deus não escolheu Israel porque eles tinham a maior quantidade de pessoas ou porque eles eram o povo mais bem comportado. It was on the basis of grace. Mas foi com base na graça. They did not earn it. Eles não mereciam isso. God just chose them. Deus apenas os escolheu. In God's sovereign grace, He just chose them. Na graça soberana de Deus, ele apenas os escolheu. And God made promises to Abraham, Isaac, and Jacob. E Deus fez promessas a Abraão, Isaac e Jacó. And God is determined to fulfill all of His promises that He made to the people of Israel. E Deus está determinado a cumprir todas as promessas que ele fez para o povo de Israel. So if you ever hear preaching from the pulpit that says, God's done with Israel, Então, se você alguma vez chegar a ouvir alguém pregar num púlpito que Deus já não tem mais nada para fazer com Israel, remember, that's not the theology of the Apostle Paul. lembre-se que essa não é a teologia do apóstolo Paulo. And it's not the theology of God. E também não é a teologia de Deus. Because the Bible clearly teaches that in the end, when Jesus comes back, the entire nation of Israel will be converted to Christ. Porque a Bíblia ensina claramente que no fim, quando Jesus voltar, toda a nação de Israel será convertida a Cristo. So that's the first purpose of the tribulation. Então esse é o primeiro propósito da tribulação. God is going to focus His attention on Israel. Deus irá focar a sua atenção em Israel. And during the period of judgment, God is going to refine the Jews. E durante esse período de julgamento, Deus irá refinar os judeus. And prepare them to meet their Messiah the second time. E prepará-los para que eles possam encontrar o seu Messias pela segunda vez. And this time, instead of saying, crucify him, E dessa vez, ao invés de dizer crucifique-o, crucifique-o,
they will say it again in truth, Hosanna, Hosanna. Eles dirão novamente em verdade, Hosana, Hosana. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Abençoado é aquele que vem no nome do Senhor. And God is going to fulfill his promises to the people of Israel. E Deus irá cumprir as suas promessas feitas para o povo de Israel. The second purpose for the tribulation O segundo propósito para a tribulação is the judgment of the wicked. é o julgamento dos perversos. The Bible clearly teaches us that God is righteous. A Bíblia nos ensina claramente de que Deus é justo. Because he is righteous, he is going to judge the wickedness in this world. E porque ele é justo, ele irá julgar a perversidade desse mundo. And he's going to do it by pouring out his righteous wrath against it. E ele fará isso derramando a sua ira justa contra a perversidade. And we're going to learn in Revelation E a gente vai aprender em Apocalipse that God's judgments are divided into 3 sets of judgments. que os julgamentos de Deus são divididos em 3 grupos de julgamentos. First are the 7 seal judgments. Primeiro são os julgamentos dos 7 selos. The 7 seal judgments will occur during the duration of the 7 years of tribulation. Os julgamentos dos 7 selos vão ocorrer durante a duração dos 7 anos de tribulação. The second set of judgments are the trumpet judgments. O segundo grupo de julgamentos são os julgamentos das trombetas. The trumpet judgments will take place during the last 3.5 years. Os julgamentos das trombetas acontecerão durante os últimos 3 anos e meio. And then the third set E o terceiro grupo are called the 7 bowl judgments. é chamado de os julgamentos das 7 taças. And these judgments are the most severe of all the judgments. E esses julgamentos serão os mais severos de todos os julgamentos. And these judgments will occur during the final months of the 7 years. E esses julgamentos ocorrerão durante os meses finais desses 7 anos. And the 7 bowl judgments are clearly referred to as the wrath of God. E os julgamentos das 7 taças são mencionados claramente como a ira de Deus. Now, referring to this time of judgment, Então, em referência a esse momento de julgamento, in Matthew 24, verse 21, em Mateus 24, verso 21, Matthew 24, 21, Mateus 24, 21, Jesus said, "For there will be a great tribulation, Jesus disse, porque haverá uma grande tribulação, such as has not occurred since the beginning of the world until now, nor ever will." de forma que nunca ocorreu desde o começo do mundo até agora e nunca mais ocorrerá. So purpose number 1, Então, propósito número 1, restoration of Israel. restauração de Israel. Purpose number 2, Propósito número the 2, judgment of the wicked. julgamento dos And perversos. purpose number E 3, propósito número 3, the salvation of lost sinners. a salvação dos pecadores perdidos. In the Old Testament, the prophet Habakkuk, No Antigo Testamento, o profeta Abacuque, he prayed this to God. ele orou isso a Deus. Revive your work in our years. Avive a sua obra nesses anos. In wrath, remember mercy. E na ira, lembre-se da misericórdia. And God is going to remember mercy during the time of wrath in the Great Tribulation. E Deus irá se lembrar da misericórdia durante esse momento de ira na tribulação. During this time of judgment, God will be saving millions of souls. Durante esse momento de julgamento, Deus irá salvar milhões de almas. Both Jews and Gentiles are going to be converted to Christ. Judeus e gentios serão convertidos a Cristo. According to Revelation chapter 7 verses 9 through 14, E de acordo com Apocalipse 7, dos versos 9 a 14, this will be the greatest harvest of souls in the history of salvation on the earth. essa será a maior colheita de almas na história da salvação da terra. Isn't that radical? E não é incrível? That the greatest numbers of souls to be converted to Christ will happen in the time of judgment. Que o maior número de almas a serem salvas, convertidas a Cristo, isso ocorrerá nesse momento de julgamento. Now the Holy Spirit, He will remove Himself, allowing evil to have its
its freedom on the earth. Então o Espírito Santo irá se remover, permitindo que a maldade tenha liberdade na terra. But on the other hand, the Holy Spirit will be working in converting people from all over the world to Christ. Mas por um outro lado, o Espírito Santo estará trabalhando para converter todas essas pessoas a Cristo. So this is the introduction to Revelation 6 through 19. Então essa é a introdução de Apocalipse 6 a 19. In Revelation 5, Jesus is now holding the book and he's ready to open the seals of judgment. Em Apocalipse 5, Jesus está agora segurando o livro e ele está pronto para abrir os selos de julgamento. In Revelation 6, he opens them one by one. E em Apocalipse 6, ele os abre um por um. And remember, the breaking of these seals, they're going to take place during the duration of these 7 years of tribulation. E lembre-se que o rompimento desses selos ocorrerá durante esses 7 anos de tribulação. So in verses 1 and 2, we see the first seal broken. Então nos versos 1 e 2 nós vemos o primeiro selo sendo rompido. Look at verses 1 and 2. Veja os versos 1 e 2. Observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor determinado a vencer. Now, some people read these words and they assume that the description is of Jesus Christ. Algumas pessoas leem essas palavras e presumem que essa descrição se refere a Jesus Cristo. Because the description is very similar to the description of Revelation 19, the second coming of Christ. Porque essa descrição é muito semelhante à descrição feita em Apocalipse 19 com a segunda vinda de Cristo. But when you look at the words of these two verses carefully, our conclusion is it cannot be Jesus Christ. Mas quando você olha cuidadosamente para as palavras descritas nesses dois versos, você vê que não pode estar falando de Cristo. One obvious reason is this. Uma razão óbvia é essa. When Jesus comes back, the kingdom of God and righteousness and peace will follow him. Quando Jesus voltar, o reino de Deus, de justiça e paz, irá segui-lo. But with this person in verses 1 and 2, Mas com essa pessoa nos versos 1 e 2, he doesn't bring God's kingdom. essa pessoa não traz o reino de Deus. What follows is war and famine and death. O que segue essa pessoa é guerra, fome e morte. So this person in verses 1 and 2, even though the description is similar to the description of Christ in Revelation 19, this person can't be Jesus. Então essa pessoa aqui descrita nos versos 1 e 2, apesar de ter uma descrição semelhante à feita de Cristo em Apocalipse 19, não pode ser Jesus. Who is this rider riding the white horse that we're introduced to? Então quem é esse cavaleiro montando esse cavalo branco a quem nós somos apresentados? Who is this person that represents the first judgment? Quem é essa pessoa que representa o primeiro julgamento? The best answer is that this person is a man that the Bible calls the Antichrist. A melhor resposta é que essa pessoa é um homem que a Bíblia chama de o anticristo. I want you to look at these two verses and I want you to make 4 observations. Eu quero que você olhe Or esses 3 observations. Eu quero que você olhe esses dois versos e faça 3 observações. First, the Antichrist will be a counterfeit Messiah. Primeiro, o anticristo será um Messias falsificado. These verses tell us, behold a white horse, he who sat on it. Então esses versos nos dizem: diante de mim estava um cavalo branco e seu cavaleiro montado nele. Man, he looks just like Jesus in Revelation 19. Então ele tem a aparência igualzinha de Jesus em Apocalipse 19. In Revelation 19, when Jesus comes back, he's coming on a white horse and he's sitting on it. Então em Apocalipse 19, quando Jesus volta, ele vem num cavalo branco montado nesse cavalo. But this person in Revelation 6, verses 1 and 2, he's a counterfeit. Mas essa pessoa em Apocalipse 6, versos 1 e 2 é uma farsa. He looks like Jesus, but he's not Jesus. Ele parece com Jesus, mas não é Jesus. In fact, the title Antichrist means 2 things. E na verdade o título anticristo tem 2 significados. First, it means to be against Christ. Primeiro significa estar contra Cristo, But second, it also means to be in the place of Christ. mas em segundo lugar significa também estar no lugar de Cristo. It's interesting in John chapter 5, verse 43. E é interessante
interessante que em João capítulo 5, verso 43, Jesus speaking to the religious Jews said this, Jesus, enquanto falava com os judeus religiosos, disse isso: I came in my Father's name and you did not receive me. Eu vim no nome do meu Pai e vocês não me receberam. Someone else will come in his own name and you will receive him. Outro virá em seu próprio nome e esse vocês receberão. In other words, Jesus is saying, look, I was sent by God the Father as your Messiah and you're rejecting me. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: olha, eu fui enviado por Deus o Pai como Messias dele e vocês me rejeitaram. And because you're rejecting me, you're going to be spiritually blind and you are going to worship a counterfeit Messiah. E porque vocês estão me rejeitando, vocês serão cegos espiritualmente e adorarão um Messias falso. That's a reference to this Antichrist. E essa é uma referência a esse anticristo. Number 2, Número 2. not only will he be a counterfeit Messiah, Ele não será apenas um Messias falsificado, but he will also be a political leader. mas ele também será um líder político. It says he who sat on it had a bow and a crown was given to him and he went out conquering and to conquer. Diz então: o seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Now I want you to notice what's in the hand of the Antichrist. E eu quero que você perceba o que está na mão do anticristo. He has a bow. Ele tem um A arco. bow is a weapon. Um arco é uma arma. But it's interesting that there are no mention of arrows. Mas o interessante é que não há menção alguma de flechas. And with this bow, the Antichrist is going to conquer the world. E com esse arco, o anticristo irá conquistar o mundo. In other words, what John is telling us Em outras palavras, o que João está nos dizendo is that the Antichrist is going to conquer the hearts of the people of the earth through a false kind of peace. é que o anticristo irá conquistar os corações das pessoas na terra através de um falso tipo de A paz. bow without arrows. Um arco sem flechas. His language is going to be peace talks. A linguagem dele será uma linguagem que fala de paz. In fact, according to Daniel chapter 9, E na verdade, de acordo com Daniel capítulo 9, the Antichrist is going to establish a 7-year covenant between Israel and the Arab nations. o anticristo estabelecerá um acordo, um compromisso de 7 anos de paz entre Israel e as nações árabes. And the Antichrist is going to accomplish something that no world president or king or diplomat has ever been able to accomplish. E o anticristo será capaz de executar, fazer algo que nenhum líder mundial, ou rei, ou diplomata foi capaz de fazer. He's going to establish peace in the Middle East. Ele irá estabelecer paz no Oriente Médio. Think about it. Pense nisso. Muslims and Jews, Arabs and Israel, all coexisting together in peace. Muçulmanos e judeus e árabes e israelenses, todos coabitando juntos em paz. And the Antichrist is going to establish a political covenant with these nations. E o anticristo irá estabelecer esse compromisso, essa aliança política entre essas nações. And with his own military police, he is going to reinforce that covenant. E com a sua própria força militar, ele irá reforçar essa aliança. So number 1, Então, número 1, he's going to be a counterfeit Messiah. ele será um Messias falsificado. Number 2, Número 2, he's going to be a political leader. ele será um líder político. And number E 3, número he's 3, going to be worshipped by the world. ele será adorado pelo mundo. We see that a crown was given to him. Nós vemos que lhe foi dada uma coroa. Now this is important to understand. E isso é importante que você entenda. This is another reason why I do not believe that this is Jesus. Essa é mais uma razão porque eu não creio que esse é Jesus. When Jesus comes back, Quando Jesus voltar, Revelation 19 says he comes back with many diadems on his head. Apocalipse 19 diz que ele voltará com muitos diademas sobre a sua cabeça. Not one crown, Não uma coroa, many crowns. muitas coroas. Diadems. Diademas. The crown that this rider is wearing, A coroa que esse cavaleiro está usando, the Greek word speaks of a corruptible crown. a palavra grega para ela fala de uma coroa corruptível. It's temporary. É temporária. It's a crown that decays. É uma coroa que se decompõe. And so this speaks of a corruptible sovereignty, Então isso fala de uma soberania corruptível. a
temporary authority. Uma autoridade temporária. And notice that the crown had to be given to him. It doesn't belong to him. Então perceba que a coroa teve que ser dada a ele, não pertencia a ele. We're going to learn later in Revelation E a 13 gente vai aprender mais tarde em Apocalipse 13 that this worldwide authority that the Antichrist is going to have will be given to him by Satan himself. que essa autoridade mundial que o anticristo terá será dada a ele pelo próprio Satanás. In the Gospels, Nos evangelhos, during the temptation of Christ, durante a tentação de Jesus, Satan tempted Jesus. Satanás tentou He Jesus. showed him all the kingdoms of the world. Ele mostrou para Jesus todos os reinos do mundo. And Satan said, I'll give you all of this if you just bow down and worship me. E Satanás disse, eu te darei tudo isso se você se prostrar e me adorar. And Jesus said, no. E Jesus disse não, Because he was going to gain the world a different way, porque ele iria ganhar o mundo de uma forma diferente, through suffering and death on the cross. através do sofrimento e morte na cruz. But now the devil is going to find a man. I'm sorry. The devil is going to find a man. Mas agora Satanás irá encontrar esse And homem he's going to show him all the kingdoms of the world. e ele vai mostrar para ele todos os reinos da terra. And he's going to say, I'm going to give you all of this if you just bow down and worship E ele me. vai dizer para ele, eu te dou tudo isso se você se prostrar e me adorar. And this Antichrist, E esse anticristo, he's going to do it. ele vai fazer isso. He's going to bow down and worship Satan, and he's going to have temporary control of the world. Ele irá se prostrar e adorar Satanás e terá esse controle temporário do mundo. Now, tonight, I'm just going to stop there in talking about the Antichrist, Então hoje à noite eu vou parar aqui em relação ao anticristo, because later when we get to Revelation 13, porque mais tarde quando a gente chegar em Apocalipse 13, that entire chapter is devoted to who the Antichrist is and what he's going to do. aquele capítulo inteiro está relacionado com o que o anticristo é, quem o anticristo é e o que ele irá fazer. So for tonight, Então, hoje à noite, we're just setting the foundation. a gente só está estabelecendo essa fundação. The Antichrist is a counterfeit Messiah. O anticristo é um Messias falsificado, He's a political leader, ele é um líder político and he is going to be worshipped by the world. e ele será adorado pelo mundo. That's the first seal. Esse é o primeiro selo. But the peace that he's going to bring is only going to be temporary, Mas a paz que ele trará será uma paz temporária. because then Jesus opens the second seal. Porque então Jesus rompe o segundo selo. Look at verses 3 and 4. Veja os versos 3 e 4. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizer, venha. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. I want you to first look at the horse. Eu quero que primeiro você perceba o cavalo. It's red. É vermelho. It's the color of blood. É a cor do sangue. Now look at the rider. E agora veja o cavaleiro. He's given the authority to take peace from the earth. A ele foi dada a autoridade para tirar a paz da terra. And because of this rider, people are going to be killing one another. E por causa deste cavaleiro, as pessoas irão se matar umas às outras. And look in his hand. E veja a sua mão. He has a great sword. Ele tem uma grande espada. It's a weapon of war. É uma arma de guerra. This second rider in Revelation 6 represents war. Esse segundo cavaleiro em Apocalipse 6 representa a guerra. According to Jesus in Matthew 24 verses 6 and 7, De acordo com Jesus em Mateus 24, versos 6 e 7, Jesus tells us that war will be predominant in the world during the tribulation. Jesus nos fala que a guerra será predominante no mundo durante a tribulação. But according to Matthew 24, Mas de acordo com Mateus 24, the war in this world will be global. a guerra nesse mundo será global. During the tribulation, Brazilians are not going to be able to sit back in their sofa and turn on the TV and just watch wars happening in other parts of the world. Durante a tribulação, os brasileiros não vão poder sentar no seu sofá, ligar a televisão e assistir a guerra acontecendo em outras partes do mundo. You know, Brazil and Switzerland were countries that want to remain neutral. O Brasil e a Suíça são países que querem se manter neutros. But during tribulation period, Brazil and Switzerland, we are going to be
forced into global warfare. Mas durante a tribulação, o Brasil e a Suíça, nós seremos forçados a entrar nessa guerra mundial. In fact, according to Revelation, by the time that Jesus comes back, more than half of the earth's population will already be dead. E na verdade, de acordo com o Apocalipse, no momento em que Jesus retornar à Terra, mais da metade do planeta terá sido morto. Think about that. Pense sobre isso. If more than half of the people of the earth die today, that means more than 3 billion people will die. Pense sobre isso. Se mais da metade da população da Terra morre hoje, quer dizer que mais de 3 bilhões de pessoas serão mortas. 3 billion. 3 bilhões. Man, that's a 3 with a lot of zeros after it. Esse é um 3 com muitos zeros depois. Our world today is a war zone. What is that? A zona Ok. da O nosso guerra. mundo hoje, nos dias de hoje, é uma zona de guerra. Now, in the 20th century, the Nos- last 100 years, No século XX, nos últimos 100 anos, it was labeled the bloodiest century in the history of mankind. esses últimos 100 anos foram rotulados como o pior século na história da humanidade. The bloodiest. O século mais sangrento. All right? And we saw more wars in the last 100 years that took more lives. Nós vimos mais guerras nesses últimos 100 anos que tiraram mais vidas Than any other century in the history of mankind. do que em qualquer outro século na história da humanidade. If you just think about World War I and World War II, that took millions of Se lives. você pensar na Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial, isso levou milhões de vidas. But as we've moved into the 21st century, it hasn't gotten any better. Mas conforme a gente entrou no século XXI, isso não melhorou muito. This century has begun to be even worse than the 20th century. Esse século já começou sendo ainda pior do que o século XX. A decade ago, Uma década atrás, we entered into a new century nós entramos em um novo século, with conflicts between the Arabs and Israel. com conflitos entre árabes e Israel. And then a couple years later, a war in Afghanistan. E daí, 2 anos depois, uma guerra no Afeganistão. Then a war in Iraq. E depois uma guerra no Iraque. There is a possible nuclear conflict between Pakistan and India. E existe um possível conflito nuclear entre o Paquistão e a Índia. Right now, the world is holding its breath Agora, nesse exato momento, o mundo está se prendendo a respiração as it watches crazy people in North Korea and Iran developing nuclear technology. conforme a gente assiste pessoas loucas na Coreia do Norte e no Irã desenvolvendo armamento nuclear. And the list goes on and on. E a lista continua. Our world, O nosso mundo, the history of the world, a história do mundo, from the day that calendars began to be counted before Christ, desde o dia em que os calendários começaram a registrar as datas antes de Cristo, during the last 6,000 years of human history, durante os últimos 6.000 anos de história da humanidade, listen to this. escute isso. In 6,000 years of human history, Em 6.000 anos de história da humanidade, there has been less than 300 years of peace on this earth. houve menos de 300 anos de paz nessa terra. That's it. É isso. There is war somewhere on the planet right now. Existe guerra em algum lugar do planeta agora mesmo. But during the tribulation, Mas durante a tribulação, the world will see the worst kind of wars. a guerra, o mundo verá o pior tipo do pior. It will be global Será global and it will be atomic. e será atômico. Seal number 3 Selo número 3, in verses 5 and nos 6. versos 5 e 6. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: Venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. This third rider represents famine. Esse terceiro cavaleiro representa a fome.
He's riding a black horse. Ele está montado num cavalo preto. In Lamentations chapter 5 verse 10, Em Lamentações capítulo 5, verso 10, we learn that black is the color of famine. a gente aprende que preto é a cor da fome. We see that this rider is holding scales. A gente vê que esse cavaleiro está segurando balanças. And we see that the scale, the measurement is lacking. E a gente vê que nas escalas, a medida das escalas está faltando. It's a famine. Isso é fome. And it's interesting, in history of warfare, famine has always followed war. E o interessante é que, na história é que a fome, na história das guerras, a fome sempre veio após a guerra. According to Matthew 24, De acordo com Mateus 24, Jesus tells us that the famine during the tribulation will be global. Jesus nos diz que a fome durante a tribulação será global. It's going to be the worst kind of famine than the world has ever seen. E será o pior tipo de fome que o mundo já viu. Now, I want you to think about how bad famine is right now in our world. Eu quero que você pense quão difícil, quão dura é a fome agora no nosso mundo. Did you know that right now in the history of the world, famine is at its worst? E você sabe que agora, nesse momento, na história do mundo, a inanição, a fome está no pior período. For example, we're all familiar with the famine in the continent of Africa. Por exemplo, todos nós temos familiaridade com a fome no continente da But the África. reality is today in the 21st century, it is a worldwide epidemic. Mas a realidade é que mundialmente, no século 21, isso é mundial. I'll tell you what's shocking. E eu te digo o que é mais chocante. Did you know that there are parts of Brazil where people are suffering from famine? E você sabia que existem partes do Brasil em que há pessoas que estão sofrendo de inanição? This is the country with one of the greatest natural resources of the world. Esse é o país que tem a maior quantidade de recursos naturais do mundo. And there are people, Brazilians in our country, that are dying of starvation because of famine. E existem brasileiros no nosso país que estão morrendo de inanição por causa Look da it up, fome. Google it. É só você entrar no Google Type famine and type Brazil. e digite fome, inanição e Brasil. And the information is shocking. E a informação é chocante. You want to hear something even crazier than E that? você quer ouvir algo mais absurdo que isso? Did you know that people are suffering of famine in the United States of America? Você sabe que nos Estados Unidos da América existem pessoas sofrendo de inanição? How can a country that has the most amount of fat people be suffering from famine? Como que um país que tem a maior quantidade de pessoas obesas pode ter pessoas sofrendo de inanição? But there are pockets in the United States where famine is a real problem. Mas existem locais específicos nos Estados Unidos em que a inanição é um problema real. I'm from California. Eu sou da Califórnia. And you know what we don't have in California? Sabe o que a gente não tem na And Califórnia? this sounds crazy. E isso parece bem absurdo. Because we live by the ocean. Porque a gente mora do lado do oceano. But you know what we don't have in California? Mas sabe o que a gente não tem na Califórnia? Water. Água. California is drying up. A Califórnia está secando. Farmers are having to leave because farms are drying up. Os fazendeiros estão tendo que se mudar porque as fazendas estão secando. California needs other states in the United States to pump water into California. A Califórnia precisa que outros países, outros estados dos Estados Unidos bombeiem água para eles. California used to be the wealthiest state in the United States. A Califórnia costumava ser o país mais rico nos Estados Unidos, o estado mais rico. Today California is the poorest state. E hoje a Califórnia é o estado mais pobre. California literally has no money in the bank. A Califórnia não tem literalmente nada de dinheiro no banco. Famine is a global epidemic. A fome será uma epidemia global. Over 700 million people. Mais de 700 milhões de pessoas. That's nearly 1 in every 6 persons on the globe. E isso é quase 1 em cada 6 pessoas no globo They're suffering from starvation que today. estão sofrendo de inanição hoje em dia. About 2 billion of the 6 billion in the world E em média 2 bilhões dos 6 bilhões de habitantes do mundo are suffering from malnutrition today. sofrem de subnutrição. And
And this is one of the most shocking statistics. E essa é uma das estatísticas mais chocantes. From the time that we began this message Do momento em que a gente começou essa mensagem to the time that we finish, até o momento em que nós terminarmos, it is estimated há uma estimativa that some 80,000 people on this planet will have starved to death. que em média 80 mil pessoas nesse planeta terão morrido de inanição. Think about that. Pense nisso. 80,000 people will have no tomorrow. 80 mil pessoas não têm o dia de amanhã. They've died of starvation. Elas vão morrer de inanição. That's happening right now on the planet. Isso está acontecendo agora mesmo no planeta. Now, starvation is a problem in the world today. E a inanição é um problema atual do mundo. But Jesus tells us in Matthew 24, Mas Jesus nos fala em Mateus 24 the famine that will be during the tribulation will be of a kind that the world has never known. que a fome que haverá no período da tribulação será de um tipo nunca visto pelo mundo. Seal number 4, Selo número 4, verses 7 and 8. os versos 7 e 8. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer: Venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo. Foi-lhes dado poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Here we see a pale horse. Aqui a gente vê um cavalo amarelo. This is the color of a dead corpse. Essa é a cor de um cadáver. Now, we learn that the name of the rider that's on this horse, A gente aprendeu que o nome do cavaleiro que está montando esse cavalo, his name is Death. o nome dele é Morte. And we also see what's behind him. E a gente também vê o que vem atrás dele. Hell is following this rider. O inferno está seguindo esse cavaleiro. You see, death will come to take the physical lives of people on earth, Então veja que a morte virá para tomar a vida física das pessoas na terra. and then hell will come to take the souls of those people that E died. o inferno virá para levar as almas dessas pessoas que morrerão. Now, we learn in verse 8 Então a gente aprendeu no verso 8 that power was given to this rider over a fourth of the earth. que foi dado a esse cavaleiro poder sobre 1/4 da terra. That means that we're going to see death happen over a fourth of the population. Isso quer dizer que nós vamos ver morte acontecer em mais de 1/4 da população. And people are going to die by a variety of ways. E as pessoas morrerão de formas variadas. Some people are going to die by the sword. Alguns morrerão pela espada. Those are violent crimes. Aqueles crimes violentos. It's talking about war. Ele está falando de guerra. Others are going to die from hunger. Outros morrerão de fome. Others will die by the beasts of the earth. Outros morrerão pelos animais selvagens da terra. God, it's crazy to think about. E não é incrível pensar nisso? According to this, there's something that is going to happen within the animal kingdom. De acordo com isso, ocorrerá alguma coisa no reino animal. Animals are going to become vicious. Os animais se tornarão ferozes. And animals are going to have a desire to kill humans. E os animais terão esse desejo de matar os humanos. But also notice in verse 8 that he comes with pestilence. Mas também perceba no verso 8 que ele vem com pragas. This is talking about an infectious malady. Isso está falando sobre uma maldade infecciosa. These are pandemics. E isso são pandemias. These are diseases that modern science will not be able to find cures for. Serão doenças para as quais a ciência moderna não vai conseguir encontrar cura. We're all familiar with the panic in the world because of the H1N1 disease virus. A gente está todo familiarizado com o pânico mundial com relação ao vírus H1N1. The World Health Organization called it a pandemic last year. A Organização Mundial da Saúde chamou isso de uma pandemia no ano Now passado. doctors are saying that within the next 2 years, another disease where the H1N1 is going to hit the earth. E agora os médicos dizem que no período de 2 anos esse vírus H1N1 irá sofrer mutação e desenvolverá outras doenças. And doctors are trying to prepare for this because they're saying this virus will kill more people than the H1N1 virus. E os médicos estão tentando se preparar para isso porque eles dizem que esse vírus irá matar mais pessoas do que o H1N1 fez.
But these doctors, they don't know how to stop it. Mas esses médicos não sabem como parar isso. But they're predicting in the next 2 years, there is a virus that is going to come as a result of a mutation, and it will literally kill millions of people on this planet. Mas eles estão prevendo que nos próximos 2 anos surgirá esse vírus decorrente de uma mutação e matará milhões de pessoas. But during the tribulation, it's going to be global. Mas durante a tribulação será global. A fourth of the human population are going to be wiped out. 1/4 da população humana desaparecerá. And Jesus said that death will be global. E Jesus disse que a morte será global. And as we continue in Revelation, we're going to see more and more of death and how it's going to be present on the earth. E conforme a gente continua em Apocalipse, nós veremos mais e mais morte e como ela estará presente na Terra. Seal number 5, Selo número 5, verses 9 through 11. dos versos 9 ao 11. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que deveriam ser mortos como eles. These people that is referred to in these verses, Essas pessoas que são mencionadas nesses versos, it is not a reference to the church. isso não se trata de uma referência à igreja. You know, I can see on some of your faces that you need to be reminded that Christians are in heaven at this time. E eu preciso ver que, até pelo rosto de vocês, vocês têm que ser lembrados que os cristãos estarão no céu nesse You momento. need to be reminded that if you're a Christian today, you're not going to be on the earth when these seals are broken. Eu tenho que lembrar você que se você é um cristão hoje, você não estará na terra quando os selos forem rompidos. Because the Bible says God has not appointed us to wrath, but to obtain salvation. Porque a Bíblia diz que Deus não nos apontou para a ira, mas sim para obter salvação. The Bible says God knows how to save the righteous from judgment. A Bíblia diz que Deus sabe como salvar o justo do julgamento. But here in this seal, we learn about another group of people. Mas aqui nesse selo a gente aprende sobre um outro grupo de pessoas. These are people who were not Christians at the time of the rapture, Essas são pessoas que não eram cristãs no momento do arrebatamento, but they will become Christians after the rapture. mas irão se tornar cristãos após o arrebatamento. And during the tribulation period, the Antichrist will make it the law to have every Christian executed. E durante o período de tribulação, o anticristo fará ser uma lei a morte de todo cristão. Now remember that this is going to be genocide. Então lembre-se que isso será genocídio. Millions of people are going to be converted to Christ, and millions of people are going to be murdered because of their love for Jesus. Milhões de pessoas serão convertidas a Cristo e milhões de pessoas serão assassinadas por causa do seu amor por Jesus. It will be a hard time to be a Christian on the earth. Será uma época difícil para ser cristão na Terra. Wherever you are, your life will be hunted by the government. Onde quer que você esteja, sua vida será caçada pelo governo. And this will be global. Isso será global. There will be no country that Christians can run to find refuge. Não haverá um país para o qual os cristãos poderão fugir para encontrar refúgio. You know, lots of people, they run to the United States to find refuge from religious persecution. Muitas pessoas fogem para os Estados Unidos para encontrar refúgio com relação à perseguição religiosa. But during the tribulation, the hatred for Christianity will be global. Mas durante a tribulação, o ódio pelo cristianismo será global. In fact, we're beginning to see more and more this kind of hatred in the world. E na verdade a gente está começando a ver esse tipo de ódio mais e mais no mundo. Have you been listening to the news lately? Você já ouviu o noticiário ultimamente? Last week, they discovered a message from Al-Qaeda, the terrorist organization, Na semana passada eles descobriram uma mensagem do Al-Qaeda, a organização terrorista, where now they are intensifying their plans of carrying out their agenda. e agora eles dizem que estão intensificando os planos deles para cumprir a agenda que eles têm pré-estabelecida. And you know what Al-Qaeda is saying? E sabe o que a Al-Qaeda está dizendo? Not only do we need to kill Jews, Nós não precisamos apenas matar os judeus, but we've got to kill every Christian on the planet. mas temos que matar todos os cristãos do planeta. Think about that. Pense nisso. It's not racial anymore. Não é mais uma questão racial.
They just want to kill Christians. Eles só querem matar cristãos. And they want to kill Jews. E eles querem matar judeus. During the tribulation period, this is going to be global. Durante o período da tribulação, isso vai ser global. You are not going to find a country for refuge. Você não vai encontrar refúgio em país algum. And here we see these souls that were killed for Christ under the altar of God. E aqui nós vemos essas almas que foram mortas por Cristo debaixo do altar de Deus. In the Old Testament, at the altar, No Antigo Testamento, no altar, after the sacrifices were killed, depois que os sacrifícios eram feitos, as ofertas eram mortas, the priest would then take the blood and pour it at the base of the altar. o sacerdote pegava então o sangue e derramava na base do altar. And the dry ground would begin to soak up that blood. E a terra seca se ensopava nesse sangue. And this was a sacrifice, an offering that was dedicated to God. E essa era uma oferta, um sacrifício dedicado a Deus. And these souls are going to be murdered for their faith in Christ. E essas almas serão assassinadas pela sua fé em Cristo. And we see their souls like the Old Testament offerings dedicated to God. E nós vemos essas almas, assim como as ofertas do Antigo Testamento, sendo dedicadas a Deus. But they don't have their bodies yet. Mas eles ainda não têm os corpos You see, deles. for us, we receive our new bodies at the rapture of the church. Então nós recebemos os nossos novos corpos no arrebatamento da igreja. These guys, they don't receive their resurrection bodies until at the end of the tribulation. Esses caras não vão ter os corpos ressurretos deles até o fim da tribulação. And so during the tribulation, they are in the presence of God without their resurrection bodies. Então, durante a tribulação, eles estão na presença de Deus sem os corpos ressurretos. So God provides temporary coverings for them, Então, Deus provê para eles coberturas temporárias, represented by these white robes. representada por essas vestes brancas. And their prayer is, how long, O Lord, until you avenge us? E a oração deles é até quanto tempo, Senhor, até que o Senhor nos vingue? And the Lord says, just wait a little while longer until everyone that's supposed to die for me is dead at the end of the tribulation. E o Senhor diz, apenas espere mais um pouquinho até que todos que devem morrer por mim morram até o fim da tribulação. Then at the coming of Christ, He's going to avenge those believers. E então, na volta de Jesus, Ele irá vingar esses crentes. But we're going to see more of that as we continue in this book. Mas a gente vai ver mais sobre isso conforme a gente continua nesse livro. Persecution against the church is intensifying right now. A perseguição contra a igreja está se intensificando agora. And it is accelerating, and it will reach its climax with the rule, the government of the Antichrist. E isso está se acelerando e atingirá o seu máximo com a regra do governo do anticristo. So I'll tell you what, if you're not a Christian today, it's better to become a Christian now than later. Então eu te digo, se você não é cristão hoje, é melhor se tornar um cristão agora do que mais tarde. Give your heart to Jesus now and just escape that. Dê o seu coração para Jesus agora e escape de tudo isso. But if you reject what I say, and the moment you hear about a bunch of people disappearing from the planet, Mas se você rejeitar o que eu estou dizendo agora, no momento que você ouvir que um monte de gente desapareceu do planeta, then give your heart to Jesus e você ainda assim, nesse momento, der o seu coração para and be Jesus willing to die, e estiver disposto a morrer, because dying on earth is better than perishing forever in hell. porque morrer na terra é melhor do que perecer para sempre no inferno. But we're going to learn more about that as we continue in our study of Revelation. Mas a gente vai aprender mais sobre isso conforme a gente continua o estudo de Apocalipse. Seal number 6. Selo número 6. The wrath of the Lamb. A ira do Cordeiro. First, look at verse 12. Primeiro veja o verso 12. He says, I looked when he opened the sixth seal, and behold, there was a great earthquake. Ele diz, observei quando ele abriu o sexto selo, houve um grande terremoto. This great earthquake is talked about in Isaiah 24:20. Esse grande terremoto é mencionado em Isaías 24:20. This is not just an earthquake in one geographical location. Esse não vai ser um terremoto numa localização geográfica. This is global. Isso é global. According to Isaiah 24 verse 20, De acordo com Isaías 24, verso 20, Isaiah says the earth is going to have the appearance of a drunk man. a Isaías diz que a terra terá a aparência de um homem bêbado. Imagine a guy that's just totally drunk walking out of a bar at 2 in the morning. Imagine um cara completamente bêbado saindo de um bar às 2 da manhã. He just can't go straight. He's just tottering. Ele não consegue andar reto, tá
cambaleando. In fact, in one passage, God describes this earthquake like this. E na verdade, em uma passagem, Deus descreve esse terremoto desta forma. He's going to take the earth Ele irá pegar a terra and he's just going to shake it. e irá sacudi-la. In fact, it says that every mountain is going to fall. E na verdade diz que toda a montanha irá cair. Imagine Mount Everest Imagine o Monte Everest, crumbling to the ground. tremendo e se desmontando até cair no chão. Imagine what that means in terms of tsunamis. E imagine o que isso significa em termos de tsunamis. Think about the underground earthquakes. Imagine, pense sobre os terremotos subterrâneos. The Bible says that islands are going to be wiped out. A Bíblia diz que ilhas desaparecerão. One day people are going to say aloha to Hawaii. Um dia as pessoas dirão aloha para o Hawaii. Hawaii's not going to exist anymore. O Hawaii não vai mais existir. Islands are going to be gone. As ilhas desaparecerão. Tsunamis are going to destroy E cities. tsunamis irão destruir cidades. Verse 12. Verso 12. And the sun became black as sackcloth of hair, and the moon became like blood. O sol ficou escuro como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue. This is generally the result of air pollution Isso é geralmente o resultado de poluição no produced ar, by major scale fires. produzida por disparos de fogo em grande escala. When there are fires or smoke and ash, and it causes the moon to become blood red. E quando há incêndio e fumaça e cinza, isso faz com que o céu fique escuro. Have you ever seen that? Você já viu isso? I was in San Diego during the San Diego fires, Eu estava em San Diego durante os incêndios que ocorreram em San Diego. where entire streets and cars were covered with ash. E ruas por completo e carros ficavam cobertos de cinza. And I remember walking out on the street this one afternoon, E eu me lembro em uma tarde andando pela rua and the streets were empty. e as ruas estavam You can vazias. smell the smoke. Você conseguia sentir o cheiro da There was fumaça. ash everywhere. Havia cinza por todos os lugares. And I looked at the moon, E eu olhei para a lua and it was the color of that chair. e estava da cor dessa cadeira. I mean, just look at the chairs that you're sitting on. That was the color of the moon. Então olhe para a cadeira que vocês estão sentados. Era dessa cor que a lua estava. And I'll tell you, it just caused my heart to just... I couldn't breathe for a moment E o meu coração ficou... Eu não conseguia respirar. because I thought of this passage. Porque eu pensei nessa passagem. And it's going to be global. E isso será global. Joel talks about this Joel fala sobre isso. in Joel chapter 2 verses 30 and 31. Em Joel capítulo 2, versos 30 e 31. He talks about how fire and smoke and ash will be global. Ele fala sobre como o incêndio e a fumaça e a cinza será global na Terra. And no matter where you are on the earth, the moon will look blood red. E não importa onde você estiver na Terra, a lua terá essa aparência de vermelho sangue. Look at verses 13 and 14. Veja os versos 13 e 14. E as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Again, this is spoken of in the Old Testament. De novo, isso é mencionado no Antigo Testamento. In fact, there is almost an identical description of these verses in Isaiah 34 verse 4. E na verdade, em Isaías 34, verso 4, existe uma descrição quase idêntica desses versos. Now, what are these stars of the heaven that are just falling out of the sky to the earth? Então, o que são essas estrelas do céu que estão caindo sobre a terra? Some people believe that this is actually nuclear missiles. Algumas pessoas creem que isso são, na verdade, mísseis nucleares. It's interesting the description of verses 13 and 14. E é interessante a descrição dos versos 13 e 14. It fits the description of what military analysts refer to as a nuclear winter. Isso se encaixa na descrição daquilo que os analistas militares chamam de inverno nuclear. When a nuclear bomb explodes, Quando uma bomba nuclear explode, it rips the atmosphere. ela rasga a atmosfera. Here we see that the sky is torn E aqui a open, gente vê que o céu se abre. and mountains and islands are literally moved out of its E place. que montanhas e ilhas são literalmente movidas dos seus lugares.
Others believe that this is a reference to cosmic disturbances. E outras pessoas creem que isso é uma referência a distúrbios cósmicos. You know what the scientists are saying, right? Sabe o que os cientistas estão dizendo agora, né? They believe that it is imminent that an asteroid will collide with the Earth. Eles creem na iminência da colisão de um asteroide com a And Terra. that's why Hollywood made all those movies about asteroids and Earth and collision. E é por isso que Hollywood está fazendo esse monte de filmes sobre asteroide e colisão e a Terra. Right now, we have around the Earth protection from a lot of the different meteors and different debris in space. Agora, nesse momento, a gente tem em volta da Terra proteção de vários meteoros no espaço. That many of these rocks from space, as they're coming to Earth, they're just being burned up in the atmosphere. E muitas desses meteoros ou rochas que estão vindo no espaço em direção à Terra, eles são queimados na atmosfera. But it is possible that if this is cosmic, that there will be meteors and asteroids that will not be affected by our atmosphere. Mas é possível que, se isso realmente ocorrer, alguns meteoros não serão afetados pela nossa atmosfera. And it will literally hit the ground. E eles irão literalmente atingir o chão, It'll rip apart the atmosphere. rasgarão a atmosfera And it will destroy islands e irão destruir ilhas and mountains. e montanhas. Verses 15 and 16. Os versos 15 e 16. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, escravos e livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Seal number 6 is the wrath of the Lamb. O selo número 6 é a ira do Cordeiro. God is fulfilling his righteousness against the wicked. Deus está cumprindo a sua justiça contra o perverso. People who have been rejecting God is now going to experience the wrath of the Lamb. Pessoas que permaneceram rejeitando Deus irão agora experimentar a ira do Cordeiro. And it's going to affect everyone who rejects Christ. E isso irá afetar todo aquele que rejeitou a Cristo. In verses 15 and 16, Nos versos 15 e 16, we see that there is no distinction of race, nós vemos que não há distinção de raça, society, sociedade or power. ou poder. Every non-Christian will be impacted by the wrath of the Lamb. Todo não cristão será impactado pela ira do Cordeiro. And what a powerful description. Mas que descrição poderosa. The wrath of the Lamb. A ira do Cordeiro. The first time Jesus came, Na primeira vez que Jesus veio, he came as the Lamb who takes away the sin of the world. ele veio como o Cordeiro que tira o pecado do mundo. And right now, that Lamb is giving sinners the opportunity to trust in him and be forgiven of their sins and go to heaven. E nesse momento, esse Cordeiro está dando aos pecadores a oportunidade de se arrepender dos seus pecados e confiar nele. But the next time Jesus comes, he's not going to come as the Lamb that saves, but the Lamb that judges. Mas na próxima vez que Jesus vier, ele não virá como o Cordeiro que salva, mas como o Cordeiro que julga. Because verse 17 Porque no verso 17, tells us that this all will happen at the visible return of Christ. nós vemos que isso tudo irá acontecer no retorno visível de The Cristo. great day of his wrath has come. Who is able to stand? Pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá I suportar? want you to turn left to the first book of the New Testament, Matthew. Eu quero que você vá indo para o lado esquerdo, para o primeiro livro do Novo Testamento, Turn to Mateus. Matthew 24, and Vá I para want you to Mateu- look at verses 29 and 30. Vá para Mateus 24 e eu quero que você veja os versos 29 e 30. Matthew 24, Mateus 24, verses 29 and 30. versos 29 e 30. I want you to listen to what Jesus tells us in describing the day of the wrath of the Lamb. Eu quero que você escute aquilo que Jesus nos diz ao descrever o dia da ira do Cordeiro. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem.
E todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. So seal number 6 Então, o selo número 6 is the judgment in which Jesus comes back to the earth. é o julgamento no qual Jesus voltará à terra. So really, Revelation 6 gives to us a panoramic view of God's judgment on the earth during the 7 years. Então, na verdade, Apocalipse número 6 nos dá uma visão panorâmica do julgamento de Deus contra a terra nesses 7 anos. But what about seal number 7? Mas e o selo número 7? Seal number 7 will show up in Revelation chapter 8 verses 1 through 6. O selo número 7 irá aparecer em Apocalipse capítulo 8, dos versos 1 a 6. And this seal is going to introduce the 7 trumpet judgments. E esse selo irá apresentar, fazer a introdução aos julgamentos das 7 trombetas. And the 7 trumpet judgments will take place during the second half of the tribulation period. E os julgamentos das 7 trombetas irão acontecer durante a segunda metade do período da tribulação. But before we get to chapter 8, Mas antes da gente entrar no capítulo 8, there is chapter 7. há o capítulo 7. And chapter 7 is a great chapter because it gives us time to breathe. E o capítulo 7 é um capítulo excelente porque dá tempo para a gente poder respirar. Because for some people, they listen to what I'm teaching in Revelation 6, and it's hard to breathe. Porque algumas pessoas ouvem o que eu ensino em Apocalipse 6 e têm dificuldade de respirar. 7 will give us time to breathe. O 7 vai nos dar tempo para respirar. Because it's going to focus in on God's work of salvation during the tribulation period. Porque irá focar no trabalho de salvação de Deus durante o período da tribulação. And then we get into chapter 8, E então a gente entra no capítulo 8. and beginning in chapter 8, E começando o capítulo 8, you guys have not seen anything yet. vocês não viram nada. You think that everything we talked about tonight was bad? Vocês pensaram que o que a gente falou hoje à noite era ruim? Beginning in chapter 8, it's going to get really bad. Começando o capítulo 8 vai ficar bem ruim. But I don't want to end there. Mas eu não quero acabar aí. I want to end with this. Eu quero acabar com isso. If you're a Christian today, Se você é cristão hoje, you're trusting in Jesus as your one and only Savior, você está confiando em Jesus como seu único Salvador. I believe from my studies of the Bible Eu creio, pelos meus estudos da Bíblia, that Jesus is going to take us out of earth and take us to heaven before all of this que begins. Jesus irá nos tirar da terra e nos levar ao céu antes de tudo isso acontecer. This is why the rapture is called a living hope. E é por isso que o arrebatamento é chamado de esperança viva. I mean, God doesn't want us to live with depression. Deus não quer que a gente viva com depressão. Oh man, that's my future? Ai, meu Deus, esse é meu futuro. No, He wants us to live with hope Não, Ele quer que a gente viva na esperança. that we're going to escape all of these things. E a gente vai escapar tudo isso. de So tudo if you're not a isso. Christian tonight, Então, se você não é cristão hoje à noite, give your heart to Jesus. dê o seu coração para Jesus. Amen. Amém? Let's pray. Vamos orar. Father, Revelation 6 is radical. Pai, Apocalipse 6 é radical. And Lord, the things that we've learned tonight, Father, it's just overwhelming to think that there are people that we know that may experience these things. E, Senhor, as coisas que nós ouvimos, aprendemos hoje à noite, Pai, é difícil pensar que tem pessoas que a gente conhece que passarão por tudo isso. For this reason, I pray that you would make us more aggressive in these last days to get the gospel to people. Por essa razão eu oro para que o Senhor nos torne mais agressivos nesses últimos dias em levar o evangelho para as pessoas. Especially for people that are family members and friends. Especialmente para aqueles que são membros da nossa família e amigos. And even for people that may be listening to this on the internet. E até mesmo para pessoas que possam estar ouvindo isso na internet. Lord, if they're listening to this right now and they're not a Christian, and I pray that you would be getting a hold of their hearts, that they would receive Christ right now. Senhor, se eles estão ouvindo isso agora mesmo e não são cristãos, eu oro para que o Senhor tome os corações deles e eles se tornem cristãos agora. By just confessing their sins. Simplesmente confessando seus And pecados believing and trusting in you as their one and only Savior. e crendo e confiando no Senhor como o único Salvador deles. I pray that you would convert people.
Eu oro para que o Senhor converta pessoas, so that many more would escape this period of judgment on the earth. para que muitos mais possam escapar desse período de julgamento na terra. So Lord, we thank you for the gospel. Então, Senhor, nós te agradecemos pelo Evangelho. Thank you that you've saved us from hell. Obrigada por nos salvar do inferno. And thank you that you're going to save the church from your wrath E obrigada on earth. porque o Senhor irá salvar a igreja da sua ira na terra. And we pray that you would continue to be our living hope. E nós oramos para que o Senhor continue sendo a nossa esperança viva. And we pray these things in the name of Jesus. E nós oramos essas coisas em nome de Jesus. Amen. Amém. Hey, let's